juntos. Meu coração se alegra bastante. Pense em um momento que para mim é de todo precioso, é um momento que a gente se reúne para cultuar a Deus de forma coletiva. É muito gratificante. Nós somos, conforme a Bíblia nos diz, edificados verdadeiramente. Caros irmãos, nós estamos em uma minissérie acerca dos atributos da igreja. Atributos são características, são qualidades, predicativos que a igreja de Jesus tem. E que ao longo da história, especificamente no ano 325 depois de Cristo, foi reconhecida 4 atributos, que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Nós já estudamos acerca da unidade da igreja, a igreja é una. Nós já estudamos acerca da santidade da igreja, a igreja é santa. E nós veremos hoje a catolicidade da igreja, a igreja é católica. Eu estou fazendo essa afirmação porque eu vou ter tempo para poder explicar o que significa isso. Porque no primeiro momento é muito comum nós ficarmos até atônitos, perplexos. Como assim, pastor? A igreja é católica, você está falando que a igreja faz parte do catolicismo romano? Eu não falei isso. Eu falei que a igreja é católica. E nós temos que entender o que é isso nessa noite, não é verdade? Então, o nosso enfoque é poder preparar a igreja para poder viver aquilo que Deus espera de nós na sua palavra. Eu quero apresentar para vocês rapidamente 4 tópicos que eu quero discorrer com vocês. É só para vocês terem um vislumbre daqueles tópicos centrais que a gente vai discorrer. Veremos os desafios, o significado, a fundamentação e as implicações da catolicidade da igreja. Agora, me permita fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém dentre nós já ouviu falar de credo apostólico? Alguém já ouviu falar? Eu acho que a expressão credo, ela é muito conhecida no conceito popular. Tem pessoas que quando se deparam com uma situação adversa, um problema ou ameaça, eles falam credo, né? Credo. Mas o que significa credo? A palavra credo, ela é uma palavra latina e significa creio. Então veja, quando eu falo credo apostólico, diz respeito a uma confissão de fé apostólica. Então, credo significa o quê? Creio, vocês estão de parabéns. Então, houve na história o que é chamado credo apostólico. E também o credo niceno. Há muitos outros, mas eu quero mencionar isso aqui por quê? Porque na nossa aula de hoje, a gente vai desmistificar. Nós iremos destruir com tudo aquilo que não é verdade. Por exemplo, o credo apostólico, algumas pessoas pensam que fazem parte, como se fosse uma propriedade da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando se fala de credo apostólico, as pessoas falam, o credo apostólico que a Igreja Católica Apostólica Romana geralmente usa para catequizar as pessoas e tudo. Mas será que o credo apostólico, o creio apostólico, será que é uma propriedade exclusiva do catolicismo romano? Não. Eu vou citar aqui um pedaço do credo apostólico, e eu acredito que muitas pessoas que já fizeram parte da Igreja Católica Romana vai se lembrar. Vamos lá? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Alguém se lembrou aí? Opa, você está ouvindo aí os sussurros. Tem pessoas que pensam que o credo apostólico, isso é o credo apostólico. É uma propriedade do catolicismo romano, mas eu quero mostrar para vocês que não. Primeiro, a gente já sabe o que significa credo. Credo significa o quê? E por que apostólico? Algumas pessoas pensam que credo apostólico foi porque foi escrito pelos apóstolos de Jesus, mas não. Credo apostólico é porque é um resumo da fé apostólica, a fé que os apóstolos ensinaram. Por isso que é credo apostólico. Agora um detalhe. Algumas pessoas também pensam que o credo apostólico é uma reza. Eu mencionei aqui para vocês uma parte, e alguém pode pensar, não, isso aí é uma reza da Igreja Católica Romana, mas não é reza. É um documento antigo que resume a fé cristã. Então, é um documento que vai resumir aquilo que a igreja sempre creu. Deixa eu tentar explicar para vocês melhor aqui. No primeiro século, basicamente, início aí do segundo século depois de Cristo, houve um movimento que já tinha ganhado uma proporção maior, chamado gnosticismo.
Na verdade, de forma embrionária inicial, o gnosticismo já estava desde o primeiro século da igreja, só que de forma inicial, embrionária. Mas no século II em diante, esse gnosticismo ganhou uma proporção maior. E o gnosticismo ensinava, por exemplo, que Jesus, ele não veio em carne. Uma vertente do gnosticismo chamada docetismo, que dizia, não, Jesus não veio em corpo, não. Jesus veio aparentemente em corpo, mas não era um corpo real. É por isso que João vai dizer, por exemplo, e o verbo se fez carne. João, ele estava combatendo a heresia do docetismo, que fazia parte do gnosticismo. Então, o que a igreja fez no século II? Em defesa, em resposta à ameaça do gnosticismo, a igreja formulou, organizou uma confissão de fé, que ao mesmo tempo refutava o gnosticismo e servia de instrução para aquelas pessoas que eram novas convertidas. O que eles deveriam crer de forma inicial e fundamental? Aí veio o chamado credo apostólico. O credo apostólico, portanto, foi um documento escrito pela igreja para refutar, para rechaçar a postura do gnosticismo. Então não tem nada a ver com reza, tem a ver com doutrina. É uma confissão de fé. Então, nesse credo apostólico, há nele uma declaração muito linda que resume bastante o que nós temos aprendido aqui acerca dos atributos da igreja. A igreja é una, santa, o que mais? E apostólica. E lá uma parte do credo apostólico vai estar dizendo o seguinte: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal ou Católica, na comunhão dos santos. Então, já desde o século II, os irmãos já entendiam pela Bíblia que essas características já faziam parte da igreja. A igreja, de fato, é una, santa, católica e apostólica. Só que houve um outro credo. É o credo que foi um documento que foi escrito depois do concílio de Nicéia. 325 depois de Cristo, eu falei para você já, durante essa série, que os irmãos, a igreja reconheceu os 4 atributos. E como é que está lá no credo niceno? Cremos na única santa igreja católica e apostólica. Veja bem, cremos na única. Única, lembra qual atributo da igreja? Una, parabéns. Segundo, santa. Aí ele vem, santa igreja católica e apostólica. Então, eu quis falar isso para vocês, por quê, irmãos? Porque, às vezes, a gente, por não conhecer, é igual a questão da catequese. Se eu falar de catequizar, tem pessoas que colocam a mão na cabeça, pastor, não fala isso não, porque catequese é coisa da igreja católica romana. Mas o que é catequese? Vem do grego e tem a ver com instrução, com ensino. Então, embora o catolicismo romano use, isso não significa que é uma prerrogativa deles. É algo que a igreja de Jesus Cristo sempre acreditou. Os irmãos me entenderam? Então, vamos agora para o primeiro tópico, entrando aqui no assunto propriamente dito, a catolicidade da igreja. Eu quero apresentar para vocês os desafios que nós, como igreja cristã, evangélica, enfrentamos para lidar com esse conceito, católica. E qual é o primeiro desafio? O primeiro desafio reside na postura da igreja católica apostólica romana. Sabe por quê? Porque o catolicismo romano reivindica que essa expressão da catolicidade é algo que não se estende a outras denominações cristãs, não. Eles dizem o seguinte, que a catolicidade da igreja de Cristo encontra a sua expressão apenas no catolicismo romano. Então, se você for falar, por exemplo, irmãos, a igreja católica, se referindo à igreja de Cristo em todo lugar, eles vão falar, não, a única igreja de Jesus é a igreja católica apostólica romana, que foi a igreja que Jesus fundou. E aí, será que eles estão com a verdade? Será que a postura do catolicismo romano é realmente verdadeira? Ouça o que diz o Frei Battistini. Frei Battistini, ele é um educador, um instrutor da Igreja Católica Apostólica Romana, e ele escreveu um livro onde ele vai mencionar o que eles entendem como catolicidade, que é algo de fato, que é privativa à Igreja Católica Romana. Escutem, de fato, a Igreja Católica é a única que está difundida sobre toda a face da terra. São 80 milhões de católicos espalhados por todo o mundo. Na verdade, só a nossa igreja é católica, isto é, universal.
Então, na perspectiva do catolicismo romano, a única igreja que se enquadra dentro do catolicismo é a igreja romana. E ele menciona aqui que 800 milhões de católicos espalhados por todo o mundo. Só uma nota aqui. O livro que eu li, a edição do livro que eu tenho, é de 2014. Então, houve atualizações. Então, com base no livro desse ano, de 2014, ele mencionou que havia 800 milhões de católicos espalhados por todo o mundo, e por isso só a Igreja Católica Romana é católica. Será que isso procede, meus caros? Vamos percorrer um pouquinho na história hoje? Vamos voltar para o Novo Testamento e caminhar um pouquinho até o ano 313 e 380 depois de Cristo? Vamos lá. Jesus falou para Pedro que edificaria a igreja. Mateus 16, 18. A igreja foi edificada em Atos 2, unindo ali não somente judeus, mas também gentios. Todos que professaram e professam a fé em Jesus. A igreja foi instituída em Atos capítulo 2, por ocasião do derramamento do Espírito Santo. A igreja foi ali fundada. E de acordo a igreja pregava o evangelho, muitas almas se convertiam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma coisa interessante que a gente nota no Novo Testamento é que a igreja ela sofreu desde o seu início. Ela sofreu perseguição interna e também perseguição externa. Na perseguição interna, a igreja foi perseguida, meus irmãos, foi bombardeada por várias heresias. Pessoas que se infiltravam dentro da igreja e tentavam minar a autoridade de Cristo e da sua palavra. E nesse contexto de perseguição interna, de heresias, havia heresias judaicas e havia heresias filosóficas. Mas, apesar dessa perseguição interna, a igreja de Jesus fez frente contra a heresia e permaneceu para a glória de Deus. Entretanto, ela não foi perseguida somente internamente, ela foi perseguida externamente. Pessoas como judeus, inicialmente, que perseguiam a igreja de Jesus. Saulo, por exemplo, Paulo, que se tornou apóstolo de Cristo, ele foi um deles que perseguiu de forma ferrenha a igreja de Jesus. Mas não somente os judeus, o sinédrio perseguiu a igreja, os romanos perseguiram a igreja. Quando você faz um rastreamento, o que os imperadores romanos, como Nero, por exemplo, Diocleciano, imperadores macabros e cruéis, que declararam perseguição ferrenha e acirrada contra a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos morreram porque não negavam Jesus Cristo. Havia proposta deles declararem que quem era o rei, que era o Senhor, era César, era Nero, era o imperador. Mas os irmãos que, com fidelidade a Jesus, recusavam-se a adorar o imperador, eles eram perseguidos, açoitados, eles eram lançados, meus irmãos, no Coliseu Romano. Havia feras, animais esfaimados, que pisoteavam os irmãos e matavam os irmãos, leões famintos. Muitos foram mortos, crucificados. Alguns foram queimados vivos nas fogueiras. Os irmãos sofreram a perseguição. Sangue, meus irmãos, foi derramado por parte dos nossos irmãos. Mas aconteceu o quê? O homem chamado Galério, imperador, ele fez um edito, o edito, vai depender de como a pessoa adotar a expressão, ele promulgou um edito de tolerância. Galério, então, ele vai assinar esse edito, e vai dizer o seguinte: a partir de hoje, a perseguição contra os cristãos vai ser aplacada. Mas a visão do imperador Galério é algo que era movido pela política. Ele queria ganhar mera com os cristãos, dada a influência dos cristãos. Então, a igreja que durante muito tempo sendo perseguida, sendo assolada pelos imperadores romanos, vão ter agora uma trégua da perseguição. Mas, queridos, enquanto a perseguição externa cessou, muitos irmãos começaram a se acomodar. Muitos irmãos começaram a entrar na acomodação. E sabe o que aconteceu? A porta de entrada na igreja não era mais pela conversão, era pela conveniência. Passar esse ano, chega o ano 313, onde vai aparecer na história um homem chamado Constantino. Constantino, meus irmãos, ele teve simpatia com a igreja. Embora, historicamente falando, há uma discussão se a motivação de Constantino era realmente se voltar para Deus, porque ele foi enfrentar uma batalha,
E ele alegou ter uma visão, e na visão, ele viu uma cruz, o sinal da cruz, o símbolo da cruz. E ele ouviu uma voz dizendo: por esse sinal, tu vencerás. Quando ele, segundo afirmou Constantino, teve aquela visão da cruz, ele mandou colocar o sinal da cruz nos escudos, nos guerreiros que batalhavam, e depois disso ele venceu a batalha. Então, alguns acreditam que Constantino teve uma certa experiência com Deus e passou a ter simpatia com a igreja. Muito embora um grupo expressivo também de historiadores vai dizer que a perspectiva de Constantino era meramente política. Ele queria aproveitar a influência da igreja. E alguns chegam até a dizer que Constantino, ele foi um cristão de alma pagã. Já se viu isso? Que ele aderia, só que a alma pagã, inclusive, ele foi batizado já à beira da morte. Mas vejam, esse homem chamado Constantino, ele vai também promulgar um édito, chamado Édito de Milão. Era a cidade que ele fazia parte, Milão. E nesse édito, a igreja que era considerado, o cristianismo, na verdade, que era considerado como ilegítimo, vai agora passar a ser uma das religiões, dentre tantas, que se tornou aceitável no Império Romano. Então, o cristianismo que era visto como uma seita, como algo que era impróprio, ilícito, é agora também uma das religiões legítimas. Mas, o que acontece? Constantino, ele vai ter uma influência muito grande na igreja, de maneira que ele não somente era o cabeça do Estado, mas ele também influenciava diretamente na vida da igreja. E quando chegou o ano 380, mais adiante, o imperador Teodósio, o que ele vai fazer? Ele vai promulgar um édito também, um documento em que o cristianismo não vai ser mais uma das religiões que tinha no Império Romano. 380, Teodósio vai assinar e vai colocar o cristianismo como sendo a religião oficial do império. Ou seja, se tornou uma religião estatal. Todo mundo agora é crente. Porque se o imperador promulgou e agora o cristianismo se torna uma religião oficial, geral, estatal, todo mundo agora de uma hora para outra, graça e paz. Pai do Senhor, não, mas é a religião do império, eu também sou crente. Aí começou a virar bagunça dentro da igreja, irmãos. Que as pessoas não se convertiam, continuavam com suas crenças, continuavam com as suas idolatrias, com o seu paganismo, e isso foi sendo introduzido no seio da igreja. A igreja foi perdendo a forma. E a igreja católica apostólica romana é um fruto direto da decadência espiritual e doutrinária, historicamente falando. Então começou a vir questão de purgatório, questão de dulia, hiperdulia, a questão da veneração dos santos, e por aí vai, várias crenças. Então, a igreja começou a se definhar. Todavia, a igreja de Jesus, ela nunca se apostatou, meus irmãos. Porque a igreja de Jesus, ela é preservada pelo bom pastor. O que aconteceu é que pessoas que estavam dentro do contexto da igreja se apostataram, mas Deus sempre preservou os remanescentes. Sempre Deus levantou homens para poder denunciar o desvio e chamar o povo a voltar-se para a autoridade da Sagrada Escritura. Mas o que acontece, caros irmãos? A igreja foi se defiando. Mas Deus levantou pessoas que, para a glória de Deus, como Martinho Lutero, que deflagrou a reforma protestante, e a igreja se viu livre dessa influência negativa do catolicismo romano. Então, enquanto o catolicismo romano afirma que a expressão católica é uma prerrogativa dela, e que somente ela configura o catolicismo, o aspecto da catolicidade da igreja, a gente vê que, biblicamente falando, não. O catolicismo romano, meus irmãos, é fruto de decadência moral, espiritual e doutrinária. Só que acontece que nós enfrentamos desafio não é somente por causa do catolicismo romano, que diz que católico é uma palavra aplicada só a eles. A gente enfrenta o desafio para tratar do assunto, porque tem alguns irmãos em Cristo Jesus que não conseguem conceber essa ideia. Pastor, o senhor falou lá da igreja católica, eu não concordo com isso não. Então, acontece de pessoas acabar por ignorância, resistir e se tornar um desafio para a gente poder explicar isso. Deixa eu contar um caso para vocês. Antes desse púlpito aqui, que a igreja ganhou,
Você sabe que a igreja tinha um outro púlpito, não é isso? E havia uma inscrição no púlpito. Quem se lembra da declaração linda que estava na inscrição? Jesus Cristo é o Senhor. Na época, o pastor Orlando providenciou, colocou direitinho. E teve uma pessoa da igreja, na época, na ocasião, o membro, que quando ele viu aquela inscrição na vidraça do púlpito, ele falou, não, pastor, não pode não, sabe por quê? Porque essa inscrição aí consta lá na Igreja Universal do Reino de Deus, a gente não pode usar não. E a pergunta é, Jesus Cristo é o Senhor, é monopólio da Universal do Reino de Deus? Não é a Bíblia que diz que Jesus Cristo é o Senhor? Então vejam, pessoas que por causa da ignorância acabam se opondo a coisas que elas desconhecem. E eu quero dizer para vocês que ainda, que muitas pessoas vêm a ter dificuldade de aceitar, de assimilar, uma coisa é certa, nós estamos com a verdade. Então, independente da pessoa ter resistência, dificuldade, a verdade prevalece, irmãos. Nada podemos contra a verdade, disse Paulo, senão a favor da verdade. Então, queridos, tem desafios, mas nós temos que superar todos os desafios, todos os preconceitos, para poder entender o que de fato significa a catolicidade da igreja. Mas você pode estar se perguntando, pastor, entendi, o senhor falou muita coisa aí, mas o que significa, afinal, a palavra católico? Está falando que a igreja é católica, o que significa isso? Boa pergunta, se você pensou assim. Você está de parabéns. Aí tem que procurar entender as coisas, não é verdade, meus queridos? Então, qual é o significado do termo católico, o católica? Meus irmãos, o termo católico é uma transliteração da palavra católicos. Isso significa o quê? Geral, universal, católico. A igreja, conforme nós já temos isso, eu quero retomar hoje, ela tem a sua natureza universal, geral, católica. Porque a igreja de Jesus, ela não se limita a um bairro. A igreja de Jesus, ela não se limita a uma cidade. A igreja de Jesus não se limita a um estado. A igreja de Jesus não se limita a uma nação. A igreja de Jesus, irmãos, é composta de todos os cristãos em todos os lugares do mundo. É por isso que a igreja é católica, nesse significado, que ela tem um seu aspecto geral. Ela não se limita a uma localização geográfica. Ela se expande em todos os lugares. Mais uma explicação. No Novo Testamento, a gente tem algumas cartas, que a gente chama de cartas gerais ou universais. Alguém já ouviu isso? Por exemplo, carta de Tiago. Às vezes o pastor não está pregando, ele pode mencionar, irmãos, na carta universal de Tiago. O que significa isso? Era uma carta que ela foi escrita e foi enviada para todas as igrejas da época, ou seja, era circular. Paulo, por exemplo, ele escrevia para a igreja específica, por exemplo, a igreja de Deus que está em Corinto. Então a igreja estava em Corinto. Mas no caso de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João e outras cartas, são chamadas de cartas gerais. Por que gerais? Porque ela não se limitava a um grupo de pessoas. Ela era escrita para o alcance de todos os crentes. Então, quando a gente fala de católica, a gente está falando do aspecto geral da igreja. A igreja não se limita a um local. A igreja, ela está em todo lugar, composta por todos aqueles que se uniram em fé na pessoa de Jesus Cristo. Os irmãos me entenderam? É isso. Aí como é que a coisa aliviou? Católico significa geral e universal. Aí tem algumas pessoas que vão ter dificuldade de associar católico e universal. Vai pensar em quê? Uns vão associar o catolicismo romano, e outros, quando você fala universal, vai lembrar de quê? Da denominação universal do Reino de Deus. Mas a gente não está tratando nem do catolicismo romano, nem da denominação universal do Reino de Deus. Nós estamos tratando da igreja de Jesus no seu aspecto geral, em todos os lugares. O primeiro homem a mencionar, usar esse termo católico para se referir à igreja, foi um homem chamado Inácio de Antioquia, em 112 depois de Cristo. Olha o que ele falou: onde quer que Jesus Cristo esteja, ali estará a igreja católica. Então, queridos, falar de igreja ser católica é porque ela é mundial. Agora, quando você fala mundial, vem outro problema. Não é isso outro desafio? Você fala católico, tem problema. Fala universal, tem problema. Fala mundial, tem problema também. Mas mundial é nesse sentido, geral. Amém, meus irmãos? Todo mundo entendendo? Então, crentes em Cristo espalhados por todo
o mundo. Mas vamos procurar entender a fundamentação bíblica para isso? Vamos lá. A primeira maneira que eu quero apresentar para vocês que essa questão da catolicidade da igreja é fundamentada na Bíblia, é lembrar o primeiro atributo da igreja. Quem se lembra qual é o primeiro atributo? A igreja é una. E quando nós estudamos sobre a unidade, a unicidade da igreja, a gente percebeu, a gente até mencionou algumas coisinhas referentes ao seu aspecto católico, que a igreja sendo única, é um argumento suficiente para poder mostrar que é uma única igreja, que não se limita a 4 paredes, que é uma igreja que ela está em todos os lugares. Eu quero mostrar para vocês aqui, passo a passo. Primeiro, o significado da palavra igreja. Vamos retomar? Quem se lembra? Hã? Nada de timidez, gente. Vou resumir. Assembleia dos chamados. Então, é uma assembleia, não são várias assembleias, é uma assembleia das pessoas que foram chamadas de dentro do pecado do mundo para compor a igreja de Jesus Cristo. Então, a assembleia dos chamados. Então, se você pensa que é uma assembleia, então já indica esse aspecto universal da igreja de Jesus. Algumas metáforas que nós estudamos para se referir à igreja, algumas comparações. A igreja é comparada a uma família. Quem se lembra? Efésios 2,19. Assim que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. A igreja é comparada à família de Deus. E Deus não tem 2 famílias. Deus tem uma única família. Outra metáfora, a igreja como corpo. Jesus Cristo, ele não tem vários corpos, ele tem apenas um corpo, que é uma metáfora para se referir à igreja. Isso fortalece não somente a unidade da igreja, mas também a sua catolicidade. É uma única igreja. A igreja é comparada à noiva de Jesus Cristo. Jesus não tem 2 noivas, Jesus tem apenas uma noiva. Então, isso também corrobora, confirma a catolicidade da igreja. Cristo tem apenas uma noiva. E eu quero retomar um texto que a gente já leu, acho que 3 vezes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Na verdade, 3ª vez agora, em ordem, né? As 3 aulas, com essa, a gente leu esse texto e ele é muito importante. 1 Coríntios 1, 2. Se lembraram aí? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. É só para reforçar e para dar oportunidade para aqueles irmãos que não puderam estar aqui nas aulas anteriores, conseguir identificar ali onde a gente encontra a igreja no seu aspecto católico. Alguém pode sugerir aí? De preferência, quem não falou na aula anterior, nas aulas anteriores. Vamos lá? Onde está o aspecto da igreja universal ali, católica, geral? Quem pode identificar? Eu não estou ouvindo, tem que levar o microfone ali. Ah, é Gabriel? Sim, Marão. Pronto, olha só. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira parte do versículo, a gente tem a igreja local, a igreja de Deus que está em Corinto, estava localizada na cidade de Corinto. Aí depois ele diz, com todos os que em todo lugar, o aspecto da igreja católica, a igreja geral, a igreja universal, a igreja mundial. Amém, meus queridos? Então, vocês percebem que há muita fundamentação bíblica para poder afirmar isso, que a igreja, ela é católica. Quando Jesus Cristo falou, eu edificarei a minha igreja, você percebe que Jesus Cristo falou que, ele não disse, eu edificarei as minhas igrejas, como se fosse várias, não, uma única igreja, ou seja, a catolicidade da igreja de Jesus. Efésios 5:25, eu quero ler esse texto com vocês. Olha o que Paulo escreveu. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Igreja. Cristo morreu pela igreja. Sendo assim, queridos, de tudo que a gente já viu na primeira aula, e alguns textos mencionados aqui e retomados, fica evidente que a igreja, de fato, ela tem o seu aspecto católico. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui, desafiadora, e até meio desconcertante. Alguém aqui tem dificuldade de receber essa expressão, a igreja ser católica? Deixa eu falar minha opinião. Minha opinião, não é a Bíblia não, viu?
Quando eu estou no púlpito, eu procuro correr muito das minhas opiniões, é sempre Bíblia. Mas veja bem, a minha postura, primeiro, se a Bíblia ensina isso, eu não tenho dificuldade nenhuma. Só que a Bíblia, ela nos oferece sabedoria para a gente lidar com a vida e, às vezes, com pessoas que podem não compreender. Por exemplo, você pode conhecer alguém que tem dificuldade para compreender, você tem que explicar, a pessoa parece ter a mente fechada. Aí, o que você vai fazer? Para não trazer dificuldade, desconforto, você até evita falar, depender. Você não vai entrar em discussão por causa disso. Não, a igreja é católica assim, você não vai brigar por causa disso. Até porque a postura cristã não é de briga. A Bíblia fala, nada façais por contenda, nem por vanglória. E a Bíblia diz que ao servo do seu não convém contender. Então, qual é o ponto aqui que eu quero mostrar para vocês? Para nós aqui, vocês estão ouvindo, eu estou explicando direitinho, e como pastor, eu tenho a missão de explicar, de ensinar a Bíblia. A minha missão principal como pastor é essa, é ensinar a vontade de Deus para a igreja. Então, uma vez que eu tenho a missão de ensinar, eu estou explicando claramente para vocês. Não tem dificuldade nenhuma. Pastor, fiquei com a dúvida. Terminando aqui, pode me procurar. Mas a gente tem que ter cuidado com outras pessoas que, às vezes, não têm o acesso com a Bíblia da maneira que a gente tem tido. Tem irmãos que, às vezes, não podem se escandalizar. Então, a sabedoria vai nos ensinar o quê, então? Evita falar. Se você conhece uma pessoa que pode se escandalizar, que não vai dar tempo para você explicar, que vai se sentir escandalizada, evite. Mas sabendo que a Bíblia ensina claramente que a igreja é, de fato, católica. Todos entenderam? Então, essa é a postura que eu tenho à luz da palavra. Mas vamos aprofundar a fundamentação. Quando Jesus Cristo morreu, deu sua vida na cruz, ele morreu para resgatar pessoas de todos os lugares do mundo. Foi isso? Ou só foi do Brasil? Será que Jesus morreu só para salvar as pessoas no Brasil? Então, isso já indica o aspecto da universalidade, da catolicidade. Cristo morreu para salvar homens de todos os lugares do mundo. Quem aqui conhece Tito, capítulo 2, versículo 11? Que poderia citar para nós aí? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Veja esse texto comigo de Apocalipse 5, 9. Então, se Jesus morreu para salvar homens de todos os lugares, isso já reforça o aspecto da catolicidade da igreja. Todos eles, por quem Jesus morreu de todo lugar do mundo, se convertendo, compõem a igreja de Jesus. Leiamos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Então, Cristo, ele está sendo louvado aqui pelos seres angelicais, e o reconhecimento é: Jesus, tu és digno de receber. Aí vai mostrando glória, honra e poder. Por quê? Aí vai mostrando. Porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, e povo, e nação. Então, meus irmãos, isso fortalece a catolicidade da igreja. Os irmãos estão espalhados no mundo afora. A igreja de Cristo em todo o mundo. Agora veja bem, quando Jesus ele ressuscitou, vocês se lembram qual foi a ordem que Jesus Cristo deu para a igreja, para os apóstolos? Quem se lembra? A chamada grande comissão. A grande ordem que Jesus deu para os discípulos. Vocês se lembram? Ele pregar e olha, vocês vão estar acompanhando. Mateus 28, 19, vamos começar por Mateus. Portanto, vamos lá? Eu quero que você acompanhe para vocês pegar o fio da meada. Portanto, ide, ensinai o quê? Batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então vejam, o plano de evangelização dado por Cristo é de natureza mundial. Jesus não falou assim: olha, ide apenas em Jerusalém e pregar o evangelho, ensinai todas. Não, ensinai todas as nações. O texto paralelo a esse, que é bem conhecido também, Marcos 16, 15, fala o que lá? Ide por todo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Então veja, que o plano de evangelização que Cristo deu para a igreja é mundial, já retratando um aspecto da catolicidade da igreja. As pessoas que se rendem a Jesus em todos os lugares do mundo compõem a igreja de Jesus. Atos 1:8. Quando Jesus ele estava prestes a subir, voltar, reassumir a sua glória, ele disse para os seus discípulos:
mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso fortalece a catolicidade da igreja. E uma coisa que a gente vai notar quando a gente lê a Bíblia, depois que a igreja de Jesus ela foi fundada em Atos 2, você vai perceber que a gente consegue fazer um rastreamento inicial da quantidade de pessoas que faziam parte da igreja de Cristo, inicialmente. Antes do Espírito Santo descer e unir os irmãos no corpo de Cristo, havia quantas pessoas no cenáculo? Quem se lembra? Atos 1,15, cerca de 120 pessoas. Depois que o Espírito Santo foi derramado e Pedro pregou, quantas almas, depois que Pedro pregou, ouvindo a palavra, receberam de bom grado e foram batizados no mesmo dia? Cerca de quantas pessoas? Cerca de 3.000 pessoas. Então vamos somar aí. Cerca de 3.000 com 120. Cerca de quanto? E lá em Atos capítulo 4, versículo 4, eu quero ler com vocês. A igreja está crescendo, o evangelho está sendo pregado, a igreja está cumprindo a missão que Jesus deu, e nós lemos assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5. Esses 5.000 aí, ele não deve ser somado com os 3.000 que a gente viu anteriormente. Aqui é um número cumulativo. Lucas, que escreveu o livro de Atos, está colocando o seguinte: tinha certa quantidade, mas quando chegou nesse ponto, olha a quantidade que chegou, quase 5.000. Aí você vai perceber que o registro bíblico vai mostrando que a igreja vai crescendo, depois não tem mais conta, irmãos. A igreja vai ganhando uma proporção gigantesca, exponencial. A igreja cresce de maneira formidável, de maneira que Lucas não tem como mais registrar. Ele foi vindo, era 120, depois cerca de 3.000 se agregou, depois 5.000, depois não teve mais como. A igreja cresceu de forma exponencial. Louvado seja Deus por isso. Então, queridos, vocês percebem que a Bíblia fundamenta essa questão da catolicidade da igreja. Agora um detalhe, me ouça com atenção. Quem sabia, isso aqui é uma curiosidade, quem sabia que a igreja de Jesus, ela é composta tanto daqueles que estão vivos, como aqueles que já estão com Jesus? Quem sabia? Quando a gente fala da catolicidade da igreja, não é somente a igreja em toda a terra, não. É também aqueles que já descansam no Senhor, que estão unidos com Jesus. Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23. Nada de sono, viu, irmãos? Vamos lá. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Olha o 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O escritor dos Hebreus aqui, ele está contemplando a universal assembleia e igreja dos primogênitos, incluindo aqueles que já estão com Cristo, os espíritos aperfeiçoados. Me permite explicar isso. A igreja, então, ela é militante e ela é triunfante. Eu explico. A igreja militante, qual é a igreja militante? É a igreja que está na terra, ela está lutando, ela está combatendo o bom combate, ela está servindo a Deus, ela está combatendo o bom combate. Mas aqueles que já estão com Cristo, eles também fazem parte da Assembleia Universal, e esse é o espírito dos justos aperfeiçoados, ou seja, eles fazem parte da igreja também. Eles já passaram pelo processo de santificação da alma, e só espera agora a redenção do corpo, quando Cristo voltar, que esses serão seus corpos ressuscitados e glorificados. Mas eles já estão na presença de Deus, desfrutando do gozo eterno. Ou seja, a igreja universal, a igreja católica, ela envolve tanto a igreja presente, como aqueles que já estão com Jesus, adorando a Ele face a face. Então a igreja militante, a igreja triunfante. A igreja militante é o qual? Tem que testar, né? A memória tem que testar logo. Hã?
é aqui agora. É o povo de Deus lutando. Enquanto Cristo não voltar, a igreja está habilitando a igreja militante. Mas enquanto isso, a igreja triunfante está descansando os irmãos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Agora eu preciso explicar algo. Porque no catolicismo romano, eles têm uma doutrina chamada comunhão dos santos. Comunhão dos santos a gente entende que é a comunhão dos crentes. Só que a igreja católica apostólica romana ensina que na comunhão dos santos a igreja ela tem 3 estágios. Eu quero explicar para vocês têm que conhecer. A igreja católica romana ensina que tem a igreja militante, que é essa que a gente falou, mas é a igreja de Cristo. A igreja triunfante, que a gente viu, só que eles acreditam na igreja padecente. Igreja o quê? Padecente. Quem é a igreja padecente na visão do catolicismo romano? Vou falar para vocês agora. Para eles, me ouçam, para eles, é aqueles que estão no purgatório. E só para vocês terem uma ideia, a gente não tem tempo para falar do purgatório aqui, é uma heresia. É uma heresia, a gente não tem tempo hábil. Mas eles dizem o seguinte, que as pessoas que morreram em amizade com Deus, escutem, isso está no catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. As pessoas que morreram estando em amizade com Deus, só que não estava ainda digna para ir para os céus, ela vai agora passar pelo purgatório para ser purificada. Então, eles falam que é o estágio da igreja padecente, a igreja que está padecendo, sofrendo no purgatório, para depois ser admitida no céu. Heresia. A igreja, de fato, que existe, é a igreja militante, nós que estamos batalhando, o povo de Deus na terra, e a igreja triunfante, composta daqueles que já estão na presença de Jesus. Mas eu quero mostrar para vocês aqui algumas implicações da catolicidade da igreja. Vamos lá? O que a catolicidade da igreja tem a nos ensinar, irmãos? Eu coloquei aqui de forma prática o seguinte: primeiro, que quem pertence à igreja católica, ou seja, a igreja do Senhor de forma geral, deve fazer parte de uma igreja local. Então, essa é uma implicação muito nobre. Por quê? Porque tem pessoas que pensam o seguinte: não, eu já faço parte da igreja de Cristo, Cristo morreu pela igreja. Só que a própria Escritura, ela vai mostrar que a igreja que tem o seu aspecto geral, católico, universal, ela deve ter a sua expressão local. É por isso que a igreja geral e igreja local. Então, todas as pessoas que verdadeiramente se uniram a Cristo pela fé, ela deve necessariamente fazer parte de uma igreja local. Porque a expressão da igreja católica é a igreja local. Você se lembra que somente o seu conhece os que são seus? Quem se lembra que eu expliquei isso na primeira aula? 2 Timóteo 2,19. Mas a igreja local, ela é composta das pessoas que, crendo em Jesus, se unem em amor, em unidade, para poder glorificar a Deus e ser edificado. Então, recentemente, foi anteontem, eu estava conversando com um rapaz, e a ideia dele, você precisa ver, gente. Eu ouvi ele bastante, ouvi, depois fui falando um pouquinho. E a ideia dele é o seguinte: você não precisa, o único pastor que a pessoa tem é Jesus e ela segue Jesus. Mas sem igreja, a igreja é o corpo de Cristo. A maneira em que o crente é edificado e cresce em santidade é no contexto da igreja. Leia a Bíblia, o Novo Testamento. O tratar de Deus com a igreja, ela se dá nesse aspecto congregacional. É por isso que não há espaço para individualismo. Ah, pastor, mas não pode ter individualidade? Individualidade tem. O que não pode ocorrer é individualismo. É quando a pessoa pensa só nela, é egoísta. E não existe vida cristã isolada do corpo. Então, quem faz parte da igreja católica, geral, deve fazer parte da igreja local, de uma igreja local. Segunda aplicação que eu faço. Melhor, eu quero ler um texto rapidamente, Apocalipse 1. Você pode fundamentar isso aqui. O tempo não permite a gente estender, mas a gente, como eu brinco com o Caio, meu sobrinho, um sobrinho de Jamile, a gente faz o que pode. Então, deixa eu fazer o que eu posso aqui, né? Apocalipse capítulo 1, versículos 10 e 11. João, ele estava na ilha de Patmos, isolado, foi arrebatado em espírito. Ele disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira,
e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Ele menciona aqui 7 cidades, e algumas pessoas pensam que aqui é os nomes da igreja. Não. Tem gente que pensa, a igreja de Éfeso era o nome da igreja, a placa. Não, senhores. Éfeso era a cidade onde a igreja estava. Vocês entenderam? Não tinha igreja que estava em Corinto? Então aqui também eram cidades, 7 cidades, onde havia 7 igrejas. Em cada cidade, uma igreja local. Então isso aqui vocês percebem que, embora a igreja ela tenha um aspecto universal católico, mas quando Cristo se revela a João na ilha de Patmos e manda ele escrever, ele não fala o seguinte: olha, não se preocupe em escrever o que eu vou ditar, falar não, porque a igreja está na bênção, meu povo está espalhado na terra. Não. O tratamento de Jesus com a igreja universal é mediante a igreja local. A igreja estava em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, se você faz parte da igreja de Cristo, é cristão e não tem ido aprisco com a igreja local, você precisa orar a Deus com responsabilidade. Procurar na Bíblia o que uma igreja cristã tem a oferecer, como é que é, quais são as características, orar a Deus e se vincular a uma igreja local. Você não pode ficar disperso. Você precisa ser apacentado de forma devida, conforme a palavra de Deus, tá bom? Essa é a primeira implicação da catolicidade da igreja. Segundo lugar, isso aqui eu retomo o que eu mencionei na primeira aula. Uma vez que a igreja ela é católica, universal, geral, isso significa dizer que nós temos um compromisso com todo o povo de Deus. Tem pessoas que pensam o seguinte: não, mas só que a igreja aqui estando bem, está tudo ok. Não é assim que a gente pensa. A gente luta pela igreja local, mas nós somos integrantes da igreja universal, católica, então nós temos que contribuir para o bem da igreja de uma forma geral. E como é que isso pode ser feito? Uma maneira que eu sempre mostro para vocês, eu quero retomar, é através da oração, irmãos. A gente ora não somente pelos irmãos da igreja local, nós oramos a Deus incessantemente, pela igreja de forma geral. Quero perguntar para você que é crente em Cristo Jesus, você ora pela igreja do Senhor de forma geral? Quando você ora, você lembra dos irmãos? Tem pessoas que não lembram nem da família, às vezes. Tem pessoas que não lembram nem da igreja local, né? Mas eu quero dizer para vocês que é um mandamento divino. A catolicidade da igreja implica dizer que nós temos um compromisso com o corpo de Cristo de forma geral. E uma maneira que a gente tem para contribuir é justamente orando. Quem pode aqui me lembrar a oração modelo, chamado Pai Nosso? Quem pode iniciar essa oração para mim? A primeira parte você já começou a falar sobre a catolicidade da igreja. Pai Nosso. Então Deus é Pai somente da igreja local? É do povo de Deus em geral. E você vai perceber que nessa oração Jesus ensina que a gente tem que, perdoa nossas dívidas, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, livra-nos do mal. Então quando você for orar, você tem que se lembrar dos irmãos na fé. Efésios 6,18, vamos ler? Paulo escreveu: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos. O que significa aqui por todos os santos? Alguém poderia me explicar? Olha, Osmar, maravilha, todos os irmãos. Por que eu fiz essa pergunta? Porque alguém pode olhar para a expressão por todos os santos e pensar, não entendi, foi nada, agora eu orar pelos santos. É algum catolicismo romano aqui? Não. Santo significa crentes, aqueles que foram separados por Deus e para Deus, e nós vimos na semana passada a santidade da igreja, a igreja é santa. Então, queridos, vamos orar por todos. Porque aqui na igreja, quando a gente vai orar pelos pregadores, especialmente, na oração a gente faz o quê? Irmãos, vamos orar pelo pastor que for pregar, o Ilan, o diácono Cid, o diácono Messias, que for pregar, Jamile, os pastores, mas vamos orar por todos os pregadores da palavra. Porque a igreja, ela é católica. E na oração nós nos recordamos, Senhor, da mesma maneira que nós te pedimos para usar o pastor, o pregador aqui da igreja local, usa os teus mensageiros em toda a terra. Porque nós temos que ter um compromisso, meus irmãos, com a igreja nesse aspecto. Terceiro lugar, nós precisamos considerar os irmãos que fazem parte de outras denominações cristãs. Isso aqui eu vou basicamente chover no molhado, porque na primeira aula eu expliquei sobre isso, mas eu quero retomar para a gente
ter o conhecimento da catolicidade da igreja e aplicar de forma imediata. Tem pessoas que é o seguinte: você não faz parte da minha igreja, tem pessoas que usam até essa expressão, né? Você não faz parte da minha igreja, da denominação que eu faço parte, então, quero mesmo com você não. A pergunta é, queridos, essa é a postura bíblica? Não. Eu já expliquei e volto a dizer que o que a gente tem que ter cuidado é com movimentos sectários. O que é um movimento sectário? É aquele movimento que pode ser uma seita, que as pessoas às vezes até usam a Bíblia, mas não tem compromisso com a palavra de Jesus, fala que Jesus não é Deus, fala que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, com esse tipo de pessoa, a gente não tem comunhão cristã. Mas mesmo assim, até com as pessoas a gente trata bem, respeita, mas a gente não tem comunhão cristã. Mas aquelas denominações que são cristãs, nós temos compromisso, irmão, nós temos unidade. E essa unidade não significa que um tem que estar participando do culto da igreja que o outro faz parte, não. Essa é uma unidade espiritual onde a consideração que nós temos permanece. Temos que considerar os irmãos. Eu falei para vocês acerca de João, que chegou um dia que João chegou até Jesus e falou o seguinte: Senhor, eu vi um homem que em teu nome estava expulsando demônios, e eu proibi. Sabe por que João proibiu? Porque ele pensava que crente era só aquele que fazia parte do grupo que estava com Jesus, ele e os demais apóstolos. Mas Jesus repreendeu João. Então tem pessoas que são exclusivistas. É como se a verdade estivesse só aqui. É isso, meus irmãos, que a gente tem que subscrever? A verdade só está aqui na igreja local? A verdade está com a igreja de Deus, irmãos. Agora o que acontece? O que na teologia reformada é chamada de igrejas mais puras e menos puras. Tem igreja que, às vezes, pelo fato de não levar a palavra de Deus a sério, às vezes crê naquilo que é essencial, que nós cremos, e a nossa unidade está aí. Só que em questões práticas, a pessoa às vezes ignora a Bíblia e tudo, mas às vezes são questões secundárias. Isso vai dividir o povo de Deus? Não. Agora, quando a pessoa me vem falar que não crê na Bíblia, bom dia, boa tarde, nem graça e paz a gente dá, não. Uma pessoa que nega a inspiração da palavra de Deus não é crente. E se não é crente, eu não posso cumprimentar ele como cristão. É só bom dia, boa tarde, boa noite, amar, pregar, evangelizar, mas a pessoa não é cristã. Então a gente tem que evitar o exclusivismo. Lá na minha igreja, a minha igreja é melhor do que a sua, nada disso. O que Deus tem feito, a gente tem que valorizar, irmão, graças a Deus, a gente está na palavra, a gente está na oração, a gente está na comunhão cristã, mas, meus irmãos, a gente não define placa de igreja, não. A gente defende o evangelho, a gente defende a palavra. Ah, pastor, mas isso pode beirar um descaso com a igreja local? De maneira nenhuma. A gente valoriza a igreja de Jesus, tanto local como no seu aspecto universal. O pastor Arlan mesmo, no domingo, ele foi pregar onde? Foi pregar na igreja Batista Sião, bairro Sapucaí, a igreja está sem pastor. Aqui é o meu último tópico aqui. Como é que a gente pode contribuir com a igreja católica? Cooperando. O pastor Orlando esteve lá, pregou a palavra de Deus, aconselhou os irmãos precisando de pastor, sem orientação. E o pastor lá ensinando, ficou de voltar para poder dar o respaldo para os irmãos. Então, a igreja tem o seu aspecto católico. Então, nada de exclusivismo, minha gente. Vamos adorar a Deus, vamos viver aqui, ajudando uma outra aqui, podendo ajudar os irmãos, às vezes, de outra denominação, mas são irmãos em Cristo. Se estiver na fé, se estiver na sã doutrina, irmãos em Cristo. Mas, pastor, eu conheço o irmão, só que ele crê que o homem é composto de espírito, alma e corpo, e aqui na igreja a gente crê que o homem é duas partes, só espírito e corpo. Eu não vou ter comunhão com ele por causa disso? Isso é secundário, meus irmãos. É aquele que Agostinho diz que nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, diversidade. Mas em todas as coisas, o amor. Então, nada de desfazer de ninguém. Ah, mas ele gosta de um manto. Se você puder orientar ele, né? Poder orientar ele na palavra e tudo, mas não desfaz de ninguém, não. Tá bom, meus irmãos? A única coisa que a gente deve guardar na mente para a gente não deixar passar é que a gente não tem comunhão com pessoas que estão fora da verdade. Porque unidade apenas na verdade.